Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Meu nome é Luiz Fernando e eu estou aqui hoje com você, ouvinte, para uma pergunta bem simples e direta. A arquitetura de software morreu? A IA matou a arquitetura de software? Nós temos aqui uma longa lista de argumentos para a gente poder discutir, prós, contras, quem está a favor, quem está dissidente desse tão famoso tópico atualmente. E tenho aqui junto comigo a host que todos vocês conhecem, Fernanda. E aí, Luiz, e aí, pessoal? Pois é, tô bem animada com esse tema. A gente já falou muito aqui no Entre Chaves, né, de harness, de o papel, né, do desenvolvedor mudou. Só que hoje a gente vai olhar para esse arcabouço de um lado específico da arquitetura de software, que eu estou bem empolgada com esse papo de hoje. Bora lá. Temos aqui o Jeff com a gente Fala galera, Jeff aqui. e o Pedro aqui também. E aí pessoal, tudo bom? Já pegando o gancho da arquitetura de software morreu, o que é que a gente até hoje aprendeu, entendeu, estudou por décadas aí do que era arquitetura de software, bebendo aí nas fontes do Uncle Bob, do Eric Evans, né, que é o clássico do DDD, Martin Fowler, tantos outros, e como é que a IA impacta o que a gente conhece como arquitetura? Não, já começar falando, a arquitetura de software morreu, já começa um pouco difícil. Mas o que a gente aprendeu, pelo menos quando eu comecei a programar, 10 anos atrás, quando eu comecei a desenvolver, o arquiteto era aquela pessoa que chegava com 80 páginas, cheio, 1 milhão de coisas para fazer, dava aquela série de requisitos e não acompanhava o código. E uma das principais mudanças que eu acredito que a IA vem trazendo hoje não existe ou não deve mais existir, sendo até polêmico, um arquiteto que traz uma arquitetura e não acompanha a evolução do código. Toda vez que o código está evoluindo, ele vem com a complexidade sintomática em cima ou dentro dele. Então, o arquiteto hoje, o papel dele vai ser acompanhar também as decisões arquiteturais, qual o trade-off que está acontecendo dentro de cada decisão e o que contribui para a evolução junto com a IA. É, no fundo, assim, né, quando a gente falava de arquitetura de software, a gente tinha um tanto de conceitos aí no meio do caminho, né, que a gente falava de camadas, de inversão de dependência, de mappers, de interfaces, de desacoplamentos, enfim, 1 milhão de conceitos, né, mexerica, assim, o Luiz te apresentou como Pedro, mas a gente te conhece muito aqui como mexerica, então vou usar mexerica aqui no episódio. Mas, o fato é que esses vários e vários conceitos eram extremamente importantes para a gente garantir que aquele código funcionava bem para a gente ler e para a gente dar manutenção, né. Só que isso talvez tá gerando complexidade para a IA atuar dentro dos nossos códigos, né, não só complexidade como custo, né. Então esse que é o negócio todo aqui desse episódio, né. Será? Eu concordo com muito que você falou, Fernandinho, mas uma coisa que a gente tem que trazer a IA aprendeu muito com papers de mercado, e papers para arquitetura traz complexidade. Tudo que ela traz eu quero usar DDD, será que vai realmente se aplicar no seu projeto? Eu quero usar Event Driven, será que realmente vai se aplicar no seu projeto? Clean Arc hoje é mais dependência e mais burocracia do que um contexto isolado? Microserviços, eu tenho que começar com microserviços ou com um monolito da vida? O que que vai me atender mais? E antes, até trazendo o contexto da IA, e o que eu acredito que a IA ela é a principal potência no sentido de hoje conseguimos executar as coisas mais rápido. No passado, o arquiteto ele tinha que fazer uma configuração de uma gestão de arquitetura de 80 páginas, pegando o gancho que eu falei anteriormente. Por quê? Porque ele tinha aquele tempo para fazer a arquitetura. E em nenhum momento, se ele não começasse com algo que fosse escalável o suficiente, conseguiria se adequar. Hoje, a gente vem atuando com algo que, com IA, será que eu posso começar pequeno e ir evoluindo gradativamente para cada padrão, para cada coisa que atenda à evolução da minha aplicação? Tem um negócio muito interessante ali que o Jeff falou em relação às interfaces, para mim é o exemplo mais clássico, assim, né, que eu imagino que todos vocês devem ter passado, ou se não passaram, conhece alguém que passou. Que é basicamente aquele negócio assim: "Ah, eu vou colocar lá uma interface no meu repositório com o meu banco, por exemplo, porque eu quero mudar a minha ORM, ou eu quero, em algum futuro distante, eu preciso desacoplar tanto porque eu vou mudar o banco de dados". Cara, assim, quantas pessoas você já conhece que precisaram de fato mudar o banco de dados? E pra mim, assim, com IA, a gente consegue fazer esse negócio muito mais simples, porque refatorar é muito mais simples também. Então você destrava umas coisas que antes às vezes não era possível. "Pô, eu vou colocar aqui a interface, porque eu quero
né, diminuir esse risco no futuro, né, quero mitigar esse problema de no futuro se eu precisar trocar não tá tudo acoplado e aí eu vou ter muito mais trabalho. Só que agora a IA ela tira, né, esses riscos ou pelo menos ela diminui, e a refatoração é infinitamente mais simples, ou seja, você tem muito mais incentivo a começar mais simples. Eu lembro a primeira vez que eu propus arquitetura hexagonal para o cliente, ele aprovou. Até hoje eu pago isso, que a gente tá falando lá, quero fazer tal coisa, tenho que criar um use case, fazer uma interface, implementar, trabalhar com DTO de request, processar isso, fazer o mapa, depois bater lá no meu banco com a entidade de domínio, converter voltando. Nossa, para ter a disponibilidade, se eu precisar trocar o banco, eu só vou mexer aqui, ó, nessa classe de repository que o resto tá certo. Não precisou, não precisa trocar. E aí entra uma coisa muito importante da gente falar também, hoje a IA, ela lê texto, ela vai ler o código, ela tem um conhecimento naquilo, mas muito quando a gente fala de clean arch, existe uma coisa, injeção de dependências. Muita injeção de dependência vai acontecer em um time, e se ela não leu, ela não entende, logo ela não é eficaz quando ela está atualizando ou evoluindo o meu código. Sim, tem até o dado aqui, né, de um paper que foi publicado sobre o Cloud Code, que ele só conseguiu identificar em várias aplicações analisadas 76% das ligações com gestão de dependência. Então, a cada 4 tentativas do Cloud Code, ele falhou. Justamente ele não conseguir perceber essa conexão, né, porque quando você tem a gestão de dependência, em vez de você ter o alto nível dependendo do baixo nível, os 2 dependem da abstração. Só que isso só acontece em runtime, como você falou. Como essa ligação não existe no código, a IA não consegue entender e ela se perde. Um dos princípios do Yagni, né, o Yagni é o "you ain't gonna need it", né, você não vai precisar disso. Um dos princípios do Yagni é que você nunca abstrai no primeiro uso, você abstrai no segundo. Então, tipo assim, eu fiz uma coisa, eu acho que alguém vai precisar. Não importa, você não vai abstrair. Quando alguém precisar, que for a segunda pessoa a precisar daquilo ali, aí você extrai. É justamente porque a gente sempre acha que a gente, né, a gente sabe qual é a evolução do projeto, mas a gente também sabe o quanto é complexo e o quanto é, né, mundo VUCA, mundo bunny que a gente vive no sentido, assim, de que às vezes o negócio ele até tá no nosso roadmap, né, mental muito em breve, só que às vezes esse negócio nunca chega mesmo. Então você querendo ou não, tá adicionando E complexidade. sabe uma coisa que é interessante? Muitas vezes o que você tem medo, ele realmente vai acontecer, mas daqui a 3 anos. E aí, quando você Conviver 3 anos com aquele e negócio, quando né. você abstraiu lá atrás, há 3 anos atrás, sua situação era outra. E muitas vezes a abstração que você criou ali não era exatamente o que era que vai precisar, e vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Isso. E aí, assim, o que acontecia, assim, é que você, poxa, eu vou fazer a arquitetura mais perfeita, porque se eu chegar daqui um mês e falar, nossa, preciso refatorar. Algumas pessoas olham refatorar como algo assim, nossa, estou perdendo dinheiro. Mas, assim, se você faz mais simples, olha só esse exemplo. Você ficou 3 anos fazendo vários arquivos a mais. Quanto que você economizaria nesses 3 anos? Se colocar na ponta do lápis, né, pode ser que você já economizou só de ter feito mais simples no início, né. E com a IA, quantos tokens você economizou com a IA? Hoje que você tem muito menos arquivo e pasta para ler. Exatamente. Agora, esse assunto todo, gente, da arquitetura do software morreu e tudo mais, eu comecei a pensar nisso, foi justamente com você, Mexerica, alguns meses atrás que você falou assim comigo: "Olha, eu tô começando um projeto aqui, mas eu tô começando com uma arquitetura extremamente simples, porque eu acho que assim a IA vai até performar melhor". E aí, isso desbloqueou essa discussão pra mim, assim, e foram alguns meses atrás, né. E assim, no final das contas, eu queria fazer essa pergunta pra vocês agora, que é: estou começando um projeto novo, então se eu não tenho que trazer os conceitos de Cleanarch ou trazer esses conceitos mais complexos, o que que é mais importante que um arquiteto de software pense quando ele agora está começando um projeto novo? Só antes de vocês responderem, vou pedir desculpa pelo início do episódio, que eu cogitei que a IA matou a arquitetura de software, foi o Mexerica. Então, me desculpa, foi o Mexerica quem matou a arquitetura de software. É bom a gente ponderar alguns pontos, assim, a gente não tá falando também pra gente remover todos os conceitos e vamos chamar tudo direto, todas as camadas direto, etcétera. Como arquiteto, você avalia várias variáveis, né, não só técnicas, mas econômicas, tempo, etcétera, né. Então é importante sempre que você for tomar as decisões, você olhar várias variáveis, né, inclusive em tempo, né. É muito legal, né, eu tô reassistindo Dark,
e o passado sempre fala muito do futuro. Só que a gente tem que reinventar o papel. Anteriormente, principalmente por ser humano, o nosso vício era: "Nossa, eu passei por um projeto muito complexo que realmente eu tive que usar esse partner aqui me ajudou". Então, a tendência de iniciar um projeto novo é: "Não, já vou iniciar com isso". E gerava essa abstração que o Luiz trouxe, que eu vou pagar essa dívida por 3 anos, para quando realmente eu precisasse usar, o tempo seria menor, eu não vou carregar tanto tempo desenvolvendo. Diante disso, a visão da arquitetura atual que eu defenderia é: se baseie nos princípios, revisite o que está aí também há muito tempo sendo dito. Por exemplo, quem sou eu, né? Mas eu acredito que o Solid chegou nos dias. A gente não precisa mais daquela sopa de letrinha inteira. A gente precisa saber bem os princípios de injeção de dependência. Mas o Yagner, mano, vamos manter tudo simples. Só quando chegar o segundo momento que eu vou pensar em refatorar muitas coisas de CleanArch, que é muito default e que a IA vai executar bem, porque ela foi treinada em cima desses modelos, eu recomendo que utilize, mas isso a gente vai conseguir com testes e também com o nível de maturidade e eficiência. Aí agora vinculando ao harness, eu vou ter o guia que vai ser, se eu chegar hoje e dizer: olha, abri aqui agora o cloud, coloco lá o modo Think e digo: olha, gostaria de começar um projeto, vou começar com microserviço. Ela tem um viés de confirmação muito forte, mas é isso. Vamos fazer com microserviço aqui. Uma coisa que eu estou tentando quebrar agora é: deixa eu desenhar essa solução, deixa eu falar em voz alta. Deixa eu ver se isso aqui realmente, quantos tokens eu vou gastar, quanto tempo eu vou levar para implementar isso, o quanto que eu vou acumular de dívida técnica. É o que me faz seguir para uma arquitetura modular, para um microserviço, para um monolito. Inclusive, antes da IA estourar, a discussão era: para que microserviço? Todo mundo está tendenciando a voltar a monolitos. E agora acredito que está mais forte ainda. Tá para começar bem acoplado, com tudo funcionando no local. E, se necessário, a gente faz o módulo e escala. Você falou aí um ponto, é a gente se atentar ao conceito de fato, né, para que existe Clean Architecture, etcétera, né. Por exemplo, quando você vai aplicar uma interface, etcétera, né, você quer, na verdade, fazer um encapsulamento, fazer a modularização. Então, pensa no conceito, você pode ter sua Clean Architecture com 5 arquivos, 3 arquivos, né. Um arquivo da controller que seja, um arquivo lá de serviço que vai encapsular regras de negócio, de repositório. Perfeito. Se você quiser tirar o domínio, você coloca uma camada anticorrupção para o domínio da API que você está chamando não ser impactado, né, pelo meio da aplicação, mas assim, você conseguiu fazer a mesma coisa com menos arquivos, né. Muitas vezes a gente fazia mais pelo padrão do cliente, por dar continuidade, todo mundo já conhece, etcétera, só que agora isso é todo um tema muito importante. O que a gente estava comentando no começo, que é a diferença entre a teoria, os conceitos do que é a arquitetura limpa, o DDD, e o que é na prática, como isso foi sendo implementado ao longo do tempo, eu acho que cai muito nisso aqui. Porque se a gente parar a pensar nos conceitos, o que que é a parte importante mesmo que a gente não pode abrir mão? Primeiro, é uma definição clara, objetiva, bem feita de modelo, com contextos pequenos, bem definidos, bem subdivididos. Ter uma linguagem ubíqua, bem forte, bem estruturada, que está realmente ligado com o modelo de negócio. E ter a definição clara dos limites, igual você acabou de falar. Não, vou ter minha API, eu vou ter minha camada de negócio aqui que meu domínio no meio, vou ter uma camada de infraestrutura aqui que vai ter o meu repositório, minha persistência e tal. Tendo essas 3 coisas muito bem definidas, como você vai implementar, aí já começa a ficar fácil de variar. E, por exemplo, se a gente mantém a linguagem ubíqua forte, presente na modelagem, presente no seu projeto, você garante que o que você está implementando está alinhado com o negócio, tá alinhado com o modelo, tá tudo ali permeando. Então acho que são os 3 pontos que a gente não pode abrir mão. Isso me lembrou de testar uma próximo item em um projeto que é um tema que vem se falando muito de vertical slice. Esse modelo que a gente fala, né, controllers, keys, repository, é bem usado em sistemas de informações em geral. Se você vai um pouquinho ali para o lado em jogos, né, você tem uns módulos mais autocontidos por domínio, né, por funcionalidades em si. Então, eu acredito que isso vai casar muito bem com a IA, porque quando você está falando de autenticação, você quer dar um contexto, etcétera, você arrasta a pasta de autenticação. Ele só precisa cuidar daquilo ali, não precisa tratar de produto, etcétera. Às vezes ele vai ler, né, por proximidade, né, ele vai ler coisa de produto, de carrinho, né, se tratando de um e-commerce, né. O vertical slice eu acho que é um bom teste a se fazer. Assim, você diz que é basicamente assim, né, é eu ter contextos muito bem definidos dentro do meu projeto,
em que os contextos eles têm limites muito claros entre si, e provavelmente a minha LLM, quando ela está construindo sobre carrinho, ela não precisa saber sobre usuário. É mais ou menos isso, né? E no vertical slicing, e normalmente na arquitetura mais comum que a gente tem no hexagonal, na Clean Architecture, o que você faz? Você tem uma camada de API, por exemplo. Dentro da API, você subdivide no seu modelo. No meio, você cria um projeto, uma camada de domínio. Né? Do domínio você subdivide, igual eu falar carrinho, produto, sei o quê. Você tem um outro projeto separado, que esse projeto é o de persistência de dados, e lá você subdivide. O vertical slice não, você tem um projeto único. Esse projeto único, você põe uma pasta, carrinho. Lá dentro dessa pasta carrinho, você tem o controller da API lá dentro, o outro arquivo que é a regra de negócio lá dentro do modelo, o outro arquivo que é a persistência dele lá dentro. Um projeto único com uma pasta e tá tudo dentro dessa pasta. Você não tem as camadas separadas. Parece que faz todo sentido, né, já que o nosso principal desafio com a IA ainda é o contexto, né, e a gente conseguir filtrar o suficiente nosso contexto para que a IA consiga ter o contexto mais otimizado para aquele momento para atuar corretamente, parece que esse tipo de arquitetura é a que faz mais sentido, É né? isso que o pessoal tem alegado muito, que quando você está trabalhando com IA e você tem o vertical slicing, você vira para IA e fala, eu quero implementar alguma coisa de produto. Ela vai dentro da pasta de produto e tudo que ela quer tá ali. O máximo que ela vai olhar é uma pasta shared que você colocou ali fora, que tem alguma coisa comum, é o máximo que ela vai olhar ali. Mas ela vai olhar tudo que ela precisa ali dentro. Teve um negócio que você falou mais cedo, Jeff, em relação ao harness, que eu acho que também é interessante da gente falar um pouquinho, né? Que até agora a gente falou, bom, parece que esse vertical slice é uma boa possibilidade, né? Outra coisa que vocês falaram é usar a base do CleanArch, mas tendo muita consciência do que aplicar, tirar as coisas que realmente não precisam, esperar a dor acontecer 2 vezes para eu abstrair, né? São todos conceitos aí que vocês foram falando de coisas importantes que o arquiteto de software hoje precisa, né. E eu queria te adicionar mais uma coisa, que é em relação ao harness, assim, e agora em relação aos gates, né, porque no final das contas o harness ele tem muito a ver com os guias e os sensores, como você bem falou. Mas se eu tenho sensores que, por exemplo, ficam validando a arquitetura do meu projeto, ou seja, né, elas ficam validando os limites, se eu não implementei uma regra de banco lá na camada de apresentação, sei lá, e eu tenho esse tipo de teste automatizado ou eu tenho essa regra muito clara no meu sensor, eu já não talvez eu não precise tanto de uma arquitetura tão verbosa para evitar esse tipo de coisa, né. Eu concordo 100% com o que você falou, mas hoje talvez seja muito, pelo menos o que eu tenho vivenciado na DTE, é um pouco diferente. Normalmente eu atuo em projetos já existentes, então É, e esse é um é outro um grande outro grande desafio. desafio. O que a gente tem feito em harness lá é colocar guias bem definidos, então agora a gente tá correndo atrás. Antes de começar o episódio, eu estava conversando até com o Mexerica aqui, a gente estava trocando uma ideia no ponto de: "Olha, agora a gente vai colocar todas as decisões arquiteturais que a gente tomou", porque assim, deixa eu dar um passo atrás, a IA é muito funcionário do mês, sabe. Ela vai dizer: "Olha, encontrei essa divergência aqui, resolvi, tá". Não, esse trade-off eu tinha assumido há muito tempo, então quando eu começo a trazer para ela todas as decisões arquiteturais e as razões, problemas que eu quis resolver e por que eu quero conviver com aquilo, até, por exemplo, olha, não vou trocar o banco de dados, então minha tabela de domínio, eu vou acessar aquela informação ali direto mesmo, meu repository vai bater lá, porque eu não vou trocar o banco. Daqui a 3 anos, se isso virar um problema, essa abstração vai ser simples de atuar. Então você não precisa resolver isso. Porém, isso vai conflitar diretamente com o guia. Eu não posso ter 2 pesos, 2 medidas no meu sensor. Dado que o meu guia é: olha, siga o padrão do projeto para realizar a construção de um novo módulo. Ele vai entender que eu tenho um módulo de vendas e agora eu quero fazer um módulo de estoque. Ele vai se basear no módulo de vendas para poder popular o meu módulo de estoque. Dado que ele começou a executar e agora tem uma divergência, o meu sensor ele não vai ser efetivo. Então eu tenho que ter muito clara a decisão atual. Olha, acabei de tomar uma decisão. Essa aqui é minha DR, estou versionando junto, esse vai ser meu guia que vai direcionar a partir de agora. Isso aqui será o novo e eu vou voltar e refatorar esse meu débito técnico Ó, aqui. e isso que você pegou também é uma coisa muito importante, não sei se algum de vocês já teve a chance de ler, é um livro que eu li recentemente, chama Arquitetura de Software, as partes difíceis. Os autores estavam escrevendo um livro sobre arquitetura de software, um livro padrão, normal. E aí eles foram pegando vários exemplos de que eles viram na carreira deles,
E na hora que eles iam tentar encaixar no livro, eles ficavam assim: "Ah não, isso tá complexo, tá difícil, não dá pra explicar direito", e jogava de lado. Depois que eles terminaram o livro, eles olharam e falaram assim escreveram um livro sobre esses projetos, esses exemplos que eles largaram de lado, fizeram uma pilha. Por quê? Porque eles estavam mostrando justamente na prática, falou: "Olha, quando você está começando a estudar arquitetura de software, você estuda muito isso funciona, isso não funciona, isso é certo, isso é errado". Só que na vida real é um grande 20 milhões de tons de cinza a arquitetura, que não é simplesmente certo e errado, a arquitetura é um conjunto de trade-offs. Não existe a arquitetura perfeita, a arquitetura linda. Mesmo se você pegar um projeto específico, vão haver trade-offs. Você vai ficar limitado pelo tempo que você tem, pela estrutura que você tem, pelo dinheiro ou pela equipe do cliente que depois ele vai manter isso. Se, pô, vou criar isso aqui, estado da arte, vou criar microserviço, sei o que tal. Às vezes o cliente tem um cara de DevOps. Como é que vai manter uma estrutura de microserviços e com balanceamento? A arquitetura de software é um conjunto de trade-offs. Só que muitas vezes esses trade-offs, o que está na cabeça de um humano é muito difícil da IA conseguir ter a mesma linha de raciocínio e o mesmo entendimento. Então isso que você falou dos trade-offs, a IA fala assim: "Ah, eu corrigi isso aqui". Eu fiz: "Não, não é para corrigir, você tá aí de propósito, eu quero isso aí". Essa questão da arquitetura de software, eu acho que a IA, por melhor que ela seja, por mais que a gente dá a direção e tal, o papel do arquiteto, eu acho que nunca vai morrer. Esse é o papel e sim, o arquiteto, ele pode cada vez mais usar a IA para ajudar ele a automatizar parte do trabalho dele. Mas essa interferência do arquiteto ter que olhar, ter que entender, o arquiteto ter que conhecer DDD, conhecer Clean Architecture, para ele conseguir julgar o que a IA tá mandando para ele, isso eu acho que não vai acabar nunca. Mas só voltando um pouquinho, Luiz, na sua fala aqui, que eu queria polemizar um pouquinho, né, já que o título, né, do nosso episódio aqui, o tema principal do nosso episódio é sobre a morte ou não da arquitetura, e eu queria polemizar um pouquinho, trazendo outro ponto, que eu entendi totalmente, né, ainda existem trade-offs, ainda existem decisões que quando você vai vendo, você vai planejando, você ainda precisa guiar, né, para onde a IA está indo. Mas se a gente pensa no limite em que SDD é a metodologia que vem cada vez mais predominando, ou seja, em que a especificação ela é mais forte que o código, né, ou seja, o requisito do negócio ele é mais forte do que de fato o código que está implementado. O código implementado ele vem se tornando cada vez mais barato. Será que não vai chegar um limite em que, e a gente aqui já falou no Entre Chaves várias vezes, em que eu vou poder jogar fora o meu código com muita frequência? Ou seja, o que isso significa? Que talvez a arquitetura vai ser momentânea, temporária também, assim como o código. E o que vai pegar mesmo é o meu requisito de negócio. Aí hoje ele vai ser implementado com Cleanarch, com, sei lá, né, React no front-end e .NET no back. E amanhã eu nem tenho isso mais, eu tenho um monolito pronto, todo mundo em Node e nem tenho essa divisão de camadas mais, porque eu joguei fora o que eu fiz. Aí claro, né, assim, vamos, né, levar todas as considerações em onde estamos agora, me parece que isso sendo totalmente verdade o que eu tô falando, a arquitetura de software vai morrer mesmo. Quando a gente chegar em um momento que a IA abstraiu a tecnologia, nós vamos sempre ter o que o arquiteto vai estar defendendo ou deveria estar defendendo, que são princípios: testabilidade, escalabilidade. Perguntas que a IA não faz. Se você pedir agora para ela trocar de .NET para Java, você entrar lá agora no cloud, /go, troque de .NET para Java, ela só vai parar quando aquilo tiver migrado. Porém, ela não vai saber o porquê aquilo foi migrado. Como aquilo está me garantindo mais eficiência, escalabilidade, como aquilo ali está me fazendo mudar ou por que esse benefício está sendo feito. E eu lembro que há muito tempo atrás, ou há 2 anos, já que a gente está vivendo na era da IA, a gente antes vendia times para um cliente que ele defendia a estrutura interna, que é: "Olha, essa arquitetura aqui que você está trazendo em Go é perfeita, mas o meu time conhece .NET, você vai ter que trazer isso aqui para .NET, porque a gente que vai ter que dar manutenção". Só que agora o trade-off que o arquiteto vai fazer é: para quantos usuários isso aqui tem que escalar? Então ele vai começar a se envolver cada vez mais na infra. Quais os guias que eu vou aplicar para garantir que essa funcionalidade permanece igual, independente da tecnologia? Quais princípios eu vou continuar mantendo? O que a gente vai ter é o arquiteto de software que, olhando aquilo, ele vai ter uma visão ideal naquele momento, que é, ele vai tomar a decisão rápida com base na experiência. Ele vai olhar aquilo e vai dizer: "Nossa, esse caminho a gente pode seguir, porque isso vai garantir
esses 5 checklists aqui, escalabilidade, segurança, testabilidade, evolução futura, minha infra, ele vai garantir tudo isso. Talvez vai morrer aquele arquiteto que defende Java, defende .NET, porque todo mundo aqui só conhece .NET. Isso já é ultrapassado. Mas essa pessoa que vai garantir os princípios, isso aqui vai atender 1 milhão de pessoas na Black Friday. Essa pessoa ainda vai se tornar muito relevante porque ele sabe o caminho das pedras. Eu julgo até dizer que o papel do arquiteto de software, ele já estava morrendo há uns 2 anos, 3 anos atrás, porque o que a gente discutiu aqui sobre códigos, padrões dentro do projeto, isso já vem sendo abstraído pelos tech leads. E acaba que o papel do arquiteto, com tanta tecnologia diferente, com tanto serviço de nuvem, com tanta tecnologia, né, em arquitetura distribuída, etc., o papel do arquiteto se ocupa mais em alinhar as decisões técnicas, não a nível de projeto, mas a nível macro, né, da solução em si, né? E aí que eu fui entender o que que era a diferença, né? Que eu ficava olhando assim, né, no LinkedIn, fulano é arquiteto de software, fulano colocou que é arquiteto de soluções. Aí, tipo assim, fulano colocou que é arquiteto corporativo. Aí eu consegui delimitar 2 pontos, né, essa parte de arquiteto de software que, na teoria, desde 2014 eu sou arquiteto de software, mas de 14 a 19 eu foquei muito na parte de software em si, de 19 para frente, que aí eu consegui entender o que que era o arquiteto de soluções. Esse vai persistir bastante, né, esse é o cara que consegue conectar a diretoria com os stakeholders, com a parte técnica, né, da sua empresa, os desenvolvedores, etc. Esse papel é de extrema importância, né, e vem muito, assim, com o que eu questionava de Big Techs, por exemplo. Em Big Techs, geralmente, você tem o Software Engineer, né, Senior Software Engineer, né, o Júnior, o Mid-Level, etc. E, assim, a arquitetura é um tema compartilhado entre todos, não fica só debaixo do braço de uma pessoa, o arquiteto de software. Por isso que eu acho que, há tempos, a arquitetura de software vem morrendo e vem sendo diluída entre outros cargos. Galera, o Mexerica me convenceu, a arquitetura de software morreu. Eu concordo com essas coisas, tá, que vocês estão falando. Eu só acho que, assim, eu acredito que, esse é o retrato atual mesmo, assim, mas o ponto é que estamos caminhando cada vez mais para um cenário em que a gente revisa cada vez menos código e que o código é cada vez menos importante. Eu concordo que o custo continua sendo importante, então a otimização de custo vai continuar sendo importante, mas é isso, assim, eu acho que o retrato atual é esse mesmo, né, concordo muito com vocês, mas não sei qual é o retrato futuro, assim, sendo bem sincera, não sei qual é o retrato futuro, mas uma coisa eu tenho convicção, esses guardrails e o jeito que a gente precisa fazer para que a IA seja cada vez mais assertiva, essa a gente ainda precisa trabalhar nela, né, e nisso ainda vai ter trabalho por um bom tempo, que é da gente ficar o tempo inteiro alinhando e realinhando os nossos agentes para produzir as coisas que a gente precisa, né, e isso ainda vai precisar de pessoas que trabalhem tecnicamente, mas não só isso, mas que também tenham visão de produto, como o Mexerica falou aí do arquiteto de solução, né, que consiga comunicar com uma diretoria, com o stakeholder e consiga ter esse trânsito técnico e negócio. Então essa pessoa eu acho que ela realmente continua por bastante tempo, né, fazendo os seus trade-offs e tal, mas talvez esses trade-offs são modificados, como vocês mesmo falaram, né, que ele não está mais no design talvez do meu software, né, mas sim nesses outros desafios organizacionais de colocar um produto em produção que ainda vão continuar existindo por muito tempo, né. E esse desafio de colocar em produção é o desafio mais complexo mesmo, né, não só de colocar, né, porque quando a gente coloca em produção que começa de verdade o desafio. É colocar, manter, crescer um produto, né, e isso vai continuar, esses desafios organizacionais, eles vão continuar existindo, né, então isso ainda vão precisar de pessoas com esses perfis, né, que navegam bem aí nas 2 coisas. Eu costumo dizer com o pessoal mais próximo, assim, né, que enquanto a gente tiver problema de dinheiro, de recursos, de hardware, vão precisar de pessoas para ir ajustando, né. Quando isso não for mais o problema, aí a gente vai chegar naquele estado, né, que: "Ah, não gostei, faz de novo. Não gostei, faz backup, quero dessa forma agora", mas imagino que por muitos anos você ainda vai ter as limitações, né.
de financeira, de tempo, de credibilidade, de confiança, né? Você vai subir uma alteração 100%, né, com IA, sem ligar para arquitetura, etc. E se ocorre uma falha, um vazamento, etc., enquanto existirem esses riscos, vão ter pessoas Sim, para com certeza. mitigarem os mesmos. Pois bem, pessoal, acho que o papo hoje foi muito bom. Queria agradecer o Mexerica, agradecer o Jeff, Fernanda. E você que está aí ouvindo a gente, me diz, o que você acha? O papel do arquiteto morreu? A IA matou o papel do arquiteto? Ou foi o Mexerica? Deixa aí pra gente nos comentários. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até a Até a próxima, próxima. Tchau, pessoal. tchau. Obrigado, tchau.